Esse carinha que tá na tumba aí, que é o Pakal Votan, é abaixo do teu celular aí. Isso, esse é o Pakal Votan. Ele é o maia que encarnou em 603 depois de Cristo, e esse desenho é a lápide da tumba dele. E essa tumba então, que está lá no Templo das Inscrições, em Palenque, foi que tem todos os códigos que foram revelados realmente como uma profecia e que foi dedicada para que em algum momento fosse aberta. E ela foi dedicada para ser aberta exatamente 1260 anos depois, que é a frequência 1260. 12 é o calendário gregoriano de 12 meses, 60 minutos de uma hora, que é o tempo artificial. Então ela foi descoberta exatamente 1260 anos depois, por um pesquisador chamado Alberto Rus, e ele trouxe, né, então os códigos começaram a ser revelados de novo para a humanidade. Foi aí que logo em seguida o Dr. José Arguelles foi na pirâmide e começou a acessar os códigos. E o Pakal Votan, eu descobri recentemente, que eu fui agora pro México, que ele tinha 6 dedos. Olha aí, ele tinha. Pessoal, já tá no campo. Coisas de bobo. De bobo. Aqui, ó. Já tá no campo telepático, já era pra falar, porque poucas pessoas sabem dessa informação, inclusive quem estuda a Lei do Tempo, porque foi algo que eu fui buscar lá na origem, né? Inclusive lá nos maias, nessa região ali de Palenque, inclusive Palenque já é o nome que os espanhóis deram depois que chegaram. Porque na verdade é conhecido como Nachan para os maias, que é a casa da serpente, ou Lacambá, que é o lugar das águas. Para os maias tem muita essa conexão com as águas, e inclusive maia também pode ter uma tradução para água. E era na verdade uma sociedade que era governada pelas mulheres. Só que até isso foi na tradição até chegar na mãe do Pakal Votan. Quando veio o Pakal Votan com 6 dedos, ele assumiu o poder. E aí começou o reinado com a linhagem dos homens, dos filhos do Pakal Votan. Então teve também essa mudança, né? Então, e aí voltando, né, sobre essa história da tumba do Pakal Votan. Porque a esposa do Pakal Votan é a Rainha Vermelha. Que aí, a Rainha Vermelha, por quê? Porque o Kim dela é o Kim 185, que é a serpente elétrica vermelha. E quando foi aberta a tumba deles, estava coberto por um pó vermelho, que é o pó cinábrio, que ele é feito a partir do mercúrio, exatamente como uma forma de proteção para que as tumbas não fossem abertas antes da hora, inclusive porque estavam cheias de joias, de jade, né, as máscaras de cada um deles. E aí, o que é relatado na história é que a tumba do Pakal Votan foi aberta e que estavam os códigos escritos, e que é o tempo da humanidade que já foi vivenciado, que é o que já foi conhecido. E aí, quem já estudou, já ouviu falar sobre as profecias maias, sabe sobre o fechamento do ciclo em 21 de dezembro de 2012. 2012, né? Isso. Eu tenho uma teoria que, na verdade, todo mundo ali morreu. O mundo acabou, a gente é tudo fantasma, sabia? Então, vamos chegar nesse ponto. Acho que a gente é fantasma. Sim. Então, e aí o que é relatado é que de 2012 para cá a gente está vivendo o pós-história. Porque o momento que já foi, né, encerrado ali com a tumba do Pakal Votan é uma coisa, e a parte quando abriu a tumba da Rainha Vermelha, abriu a pós-história, que a tumba da Rainha Vermelha não tinha nada escrito. Então é o novo tempo, e aí entra esse ponto, né, que o que acontece? O que aconteceu em 21 de dezembro de 2012? Essa contagem que os maias estavam fazendo, e aí eu falo, né, que os maias eles são engenheiros espaciais, engenheiros do tempo, como eu também me apresento, né, porque eu sou de formação engenheiro florestal, né, fiquei 5 anos estudando a natureza em toda a sua totalidade, desde da parte de estrutura das rochas minerais até o fruto, e depois eu realmente fiquei encantado com a Lei do Tempo, porque eu consegui aplicar todo o meu conhecimento que eu já tinha estudado na universidade e depois também na minha profissão. Mas o que realmente é a chave é que os maias eles conseguiam, com essa matemática vigesimal, com a observação das estrelas,
vendo os alinhamentos solares e também o alinhamento lunar, eles conseguiam prever eclipses com 33 anos de antecedência. Os ciclos que eles conseguiram prever, inclusive, desse encerramento do ciclo, foi um ciclo de 104 mil anos, que é uma volta ao redor de Arcturus. No mesmo dia encerrou um ciclo de 26 mil anos, que é um ciclo ao redor das Pleiades, e um ciclo de 5.200 anos, na verdade 5.125 anos, que é um ciclo ao redor de Sírius, né, que Sírius é quem transmite os feixes de luz para o nosso Sol transmitir aqui para a Terra. Então, todo esse movimento que a gente acompanha, inclusive do início da contagem, ser no dia 26 de julho, porque é um alinhamento com Sírius, vem baseado em toda essa matemática dos maias. Então ali encerrou realmente uma grande era. E desde 21 de dezembro de 2012, então a gente está vivendo essa nova era, que foi quando a humanidade já entrou no cinturão de fótons, que antigamente, antes disso, a gente ainda estava na periferia da nossa galáxia, a gente não recebia a energia diretamente do Sol central, que é o que os maias chamam de Hunapku, que é o grande doador de formas e medidas, que aí os islâmicos chamam de Alá, né? Você pode chamar de Deus, mas para os maias é o grande Sol central da galáxia. Então agora a gente está vivendo esse pós-história e que a gente está recebendo esses feixes. Imagino que vocês estão acompanhando, né? Explosões de manchas solares, sim, toda essa movimentação realmente, né, de despertar de vulcões, terremotos, o próprio movimento natural das placas tectônicas, né, da Terra também. É um movimento que faz parte da natureza, mas a gente está, né, nesse momento, nessa transição. O que é, porque de 2012 para 2013 se passaram 11 anos. O que é 11 anos perto de um ciclo de 104 mil anos? Não é nada, nada. Então a humanidade naquele momento já dizia, os maias estão trazendo essa profecia que o mundo vai acabar, mas não é o fim do mundo, o apocalipse e destruição, é mal interpretado. De uma forma de consciência, sim, porque realmente a gente já está num novo limiar de tempo. A gente pode dizer que foi um final de ciclo, morrer mesmo ali de um estilo de vida, de um modo com certeza, de viver. modo. Pô, esse aqui é o limite, né? E não dá mais para viver desse jeito. Acabou, agora vai ter que se iniciar uma nova forma. E para uma nova era precisa de um novo tempo. E um novo tempo também é uma nova geração, é um novo homem também que está na Terra. Então, inclusive, né, o José Arguelles traz para a lei do tempo que o novo humano que está habitando a Terra desde o encerramento do ciclo já é o Homo sapiens nosféricos. Por que nosféricos? Porque ele já está se conectando com a noosfera, que é a consciência coletiva, que é o que aí as pessoas da espiritualidade falam como registros acásticos, plano astral, mas que é representado pela ponte circumpolar arco-íris, que aí tem uma série de meditações na lei do tempo que a gente traz para que quanto maior o número de pessoas visualizando isso, mais rápido isso vai se materializar. E a gente acessa isso com a nossa glândula pineal, com o terceiro olho, a gente já começa a captar os sinais, né, que é o que daí a gente fala, nossa, estava pensando em você, você me ligou, me mandou mensagem, ou eu tive essa ideia aqui no Brasil, outra pessoa do outro lado do mundo teve a mesma ideia. Por quê? Porque está todo mundo conectado em rede com a informação do campo coletivo.